Olá a todos! Que prazer enorme estar de volta para juntos estarmos em mais um programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Falando nisso, ele já está aqui. Olá, professor Edson Reis! Satisfação poder vê-lo novamente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Salvador, esteja com você, meu irmão! Olá, Mauro. Como é bom estarmos juntos novamente. Um grande abraço para todos os internautas. Estamos vivendo aí um período já de finalização do ano. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanharam no Pela Bíblia. Vamos lá, Mauro. Estou ansioso. Qual é a pergunta do nosso internauta de hoje? Isso aí, meu irmão, isso aí! Vamos para a pergunta! E a pergunta do irmão Euclides de Vitória da Conquista, na nossa Bahia querida. Ele pergunta assim: pastor, qual a maneira correta de ler a Bíblia? Irmão Edson Reis, existe uma maneira certa de ler a Bíblia? É a pergunta do Euclides, hein? De Vitória da Conquista, na Bahia. Qual a maneira correta de ler a Bíblia? Explica para nós, meu irmão Edson Reis. Explica para nós, pastor Edson Reis. Existe? Então fale direto pela Bíblia, meu irmão. Como devo ler a Bíblia? Pergunta interessante. Bom, como texto para essa pergunta, eu vou colocar aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Estarei lendo na nova tradução na linguagem de hoje, também conhecida como NTLH. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha que interessante, então, esse texto. Toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. De modo que quando nós falamos como devo ler a Bíblia, é uma pergunta interessante. Bom, vamos lá então. Talvez algumas pessoas tenham a mania de pensar assim: eu devo pegar a Bíblia no Gênesis e vou ler até o Apocalipse. Bom, esse é um dos maiores enganos que o leitor da Bíblia pode cometer, embora seja o mais cometido, porque eu vou pegar de Gênesis até Apocalipse. Em primeiro lugar, nós temos que entender que os livros, como estão colocados, não foram escritos em ordem cronológica. Por exemplo, de acordo com a tradição cristã, o livro de Jó é o primeiro livro escrito, inclusive antes do Gênesis. Agora, veja só que interessante. Nós devemos considerar o seguinte: todo o Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, ele é chamado de Escritura Sagrada, ele é inspirado por Deus, tem princípios valiosíssimos e promessas maravilhosas para o povo de Deus no passado e encaminha o povo para o Salvador, conforme o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo de 23 em diante, falando sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, que tornou-se o nosso tutor, o nosso aio, conduzindo a Cristo. Então, pronto. Aqui já está uma dica de como começar a ler a Bíblia. Toda a Bíblia tem que ser lida a partir de Jesus. Toda a Bíblia. Nós costumamos dizer que Jesus é a chave hermenêutica. Ou seja, você só consegue entender o restante das Escrituras se você começar a ler ela a partir de Jesus, inclusive os próprios evangelhos. Então, qual seria a melhor forma de começar lendo a Bíblia? Normalmente, eu oriento os cristãos a fazerem o seguinte: comecem pelo Evangelho de João. Por que o Evangelho de João, ancião? Bom, primeiro porque o Evangelho de João, ele é o Evangelho que nos apresenta Jesus Cristo como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Logo na introdução, João coloca isto. E é importante também porque o apóstolo Paulo nos diz lá no livro de Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é o Kyrios ou é Deus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então eu recomendo que você comece lendo o Evangelho de João,
cautelosamente, com cuidado, as passagens que se referem a Jesus Cristo. Dá uma olhada com calma, veja como elas se assemelham às mesmas mensagens do Antigo Testamento que eram referidas a Deus. Pronto, a partir de que você começou a ler o Evangelho de João, você passa a identificar a Jesus como o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. O Evangelho de João é ímpar. Logo depois que você terminar de ler o Evangelho de João, aí sim, aí você pode ler o Evangelho de Mateus. Mateus, ele tem um foco evangelístico para os judeus. Então, tudo que você lê em Mateus, você pode olhar que Mateus está falando primeiramente para os seus patrícios, os judeus. Depois nós temos o livro de Marcos, que ele tem um foco, juntamente com o livro de Lucas, para os gentios, gregos e romanos, onde ele costuma apresentar Jesus como o homem perfeito e apresenta Jesus também como um ser divino. Portanto, o início da leitura da Bíblia deve ser pelos evangelhos. Uma vez que você leu os evangelhos, aí ficou mais fácil. Agora sim, você deve ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é a sequência dos evangelhos, poderemos dizer que Atos dos Apóstolos é o 5º evangelho. Uma vez que você leu todos esses livros, agora sim, você poderá olhar para cada carta escrita pelo apóstolo Paulo como uma carta direcionada a uma igreja especial. Nunca pegue, por exemplo, aquilo que Paulo fala aos Coríntios e tente colocar para os Gálatas. Nem aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses, tente colocar para os Filipenses. Pegue cada livro e veja qual é a lição. Principalmente, veja que cada igreja tinha seus erros. Cada igreja tinha seus problemas. E a Escritura Sagrada, quando é dada para eles, é dada para corrigir os erros e problemas de cada igreja. Isso é muito interessante, porque hoje nós tentamos criar uma igreja redondinha, toda padronizada, não é? E a Bíblia não mostra que era dessa maneira. Então leia cada carta para a igreja, identifique o problema que aquela igreja tinha, ou os problemas que aquela igreja tinha, não é? Uma vez que você fez isso, aí sim, aí agora você já está conhecendo um pouquinho mais a doutrina cristã. Leitura de carreirinha mesmo. Aí depois você vai para as cartas de João, para as cartas de Pedro. Aí sim, uma vez que você entendeu, né, todo aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, então agora você está preparado para olhar para a história judaica, que também é toda a escritura, de Gênesis a Malaquias, e entender o Messias. Entender o Messias dentro daquele contexto judaico. Você vai perceber algo interessantíssimo. Você vai ver que tudo aquilo que você leu no Novo Testamento, as profecias que você observou o cumprimento, agora você vai relembrá-las lá de Gênesis até Malaquias. Então, olha que maneira maravilhosa. Sem pressa, com cuidado. Se você tiver uma Bíblia com referências, você também poderá considerar as referências bíblicas daquilo que o Antigo Testamento tem em relação ao Novo. Portanto, ler a Bíblia significa conversar com Deus, significa estudar a palavra de Deus e deixar que ela se torne um rio de águas vivas em sua vida. Deus abençoe vocês, um grande abraço, Mauro, tudo de bom e fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Beleza, meu irmão Edson, beleza, o pastor Edson Reis, como sempre, afiado, né? Sempre respondendo pra gente conforme a Bíblia nos ensina. E olha o detalhe, hein? É direto pela Bíblia, é o que a Bíblia ensina. E a gente vai se encontrar, se nosso Senhor amado permitir, no próximo programa. Um abraço, gente, tchau, tchau!